Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Florescer com Propósito. Gostaria de agradecer a presença de vocês que nos acompanham, ao nosso podcast Florescer com Propósito. É com muita alegria receber você que está nos acompanhando, receber também as nossas convidadas aqui, para falar de um assunto que é necessário. Como identificar, prevenir e reconhecer relacionamentos abusivos. E hoje, para falar sobre isso... Boa tarde, Sejam todas bem-vindas ao nosso mais um episódio no nosso podcast Florescer com Propósito, Mais Missões Mulheres. Então, que vocês sejam muito bem-vindas a este programa. Então, hoje, para começarmos, nós vamos tratar sobre vamos falar sobre um assunto que é algo bem interessante. Então, assim, trouxemos esse assunto por ser pontual, que é sobre relacionamentos abusivos, que infelizmente nós vivemos, está na nossa realidade. Então, hoje nós trouxemos a nossa doutora Rotiele para estar falando sobre esse assunto que é tão importante no meio da nossa sociedade. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre os relacionamentos abusivos. E a proposta nossa é realmente você conseguir identificar, conseguir também, é claro, reconhecer, porque às vezes você não consegue reconhecer, e também como recomeçar, como fazer para recomeçar aquela pessoa que passou por isso. E para isso estamos recebendo a doutora Rutilene, ela que vai estar esclarecendo e fazendo esse bate-papo conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, a todos que estão nos acompanhando. Em alusão ao mês de agosto, onde falamos sobre a violência à mulher, a luta contra a violência da mulher. Quando a Rosemeire me fez o convite, eu me lembrei do quanto a mulher vive essa violência, principalmente no ambiente familiar, de relacionamentos abusivos. E é um tema pertinente, é um tema libertador. Quando você se sente nessa necessidade, nessa situação, você lidar com a violência doméstica, E para começarmos, o que realmente caracteriza um relacionamento abusivo? Muitas vezes as pessoas acreditam que abuso é apenas uma agressão física. Isso é verdade? Não, muito pelo contrário. Na verdade, a primeira violência ela acontece psicologicamente, onde a pessoa, primeiro porque ela começa, quando o agressor ou a agressora, porque existem mulheres também, que são agressoras, elas te atraem como uma isca, Você atrai a presa para si. Então, ela te conquista, ela adquire primeiramente a sua confiança. A partir do momento que ela observa que você já criou essa confiança, e a pessoa começa a imputar agressões. E o primeiro passo é a agressão psicológica. E como que isso se dá? De pequenos fatos. Toda tempestade, ela começa com pequenas gotas. Toda agressão, ela se torna um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo de pequenas ações. A princípio, a primeira violação é do respeito, Quando ela invade algo que não é dela. Ela invade a sua vontade, por exemplo. Começa a te impedir de fazer coisas que você gostava de fazer. Começa a te isolar do seu ciclo familiar. Porque primeiro ele tem que te conquistar, depois ele te isola para que você não seja influenciada por terceiros. Aí ele te isola da sua família, te isola dos seus amigos. Então você vai se tornando presa fácil.
Porque ele conquistou sua confiança. E grande parte dos agressores, eles conquistam a confiança também do seu ciclo familiar e ciclo de amigos. Sim. Porque para eles, ele é um santinho, ele é um anjinho ou uma anjinha. Então, eles conquistam todo aquele ciclo familiar. A partir do momento que ele conquistou, ele isola você. Na verdade, ele faz um pouco o papel de vítima, né? Sim. Muito, mas muito. Sim. Doutora, e assim, quando nós falamos de relacionamentos abusivos, né, muitas pessoas, elas sempre vão associar sempre as mulheres serem as vítimas, né? Sempre, a maioria das vezes, sempre associa assim. Mas esse tipo de violência, ele também pode acontecer ao contrário. Sim. Os homens também serem vítimas. E que não é muito falado, né? Você não escuta muito essa questão ser levantada perante a sociedade. É sempre a violência abusiva, né, contra a mulher. E como que se costuma, assim, se manifestar... E por que tantos casos não acabam sendo denunciados em relação a essa questão? Primeiro porque, como ele te isola, ele vai imputando em você, na sua mente, que você não é capaz. Para ele tomar o poder, quando eu falo ele, é a pessoa, né? O opositor, que pode ser mulher. E, inclusive, eu tenho muito casos no consultório de mães. Mães narcisistas, Sim. Pais narcisistas. Porque não significa que é somente um relacionamento amoroso. Até mesmo amizades. Aquela amizade que ela se torna tão tóxica que, do nada, você precisa de pedir licença para aquela amizade. Então, todo relacionamento abusivo é um relacionamento que ele te coloca numa situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade ela pode ser de diversas formas. Por exemplo, no relacionamento amoroso. Ele pode te prender, por exemplo, pelo poder financeiro. E aí a mulher se vê tão presa que ela não consegue sair daquela relação porque ela está totalmente dependente financeiramente daquela pessoa. Ou mulher ou homem, ou até mesmo dos pais. Outro fator é o emocional. Porque quando ele imputa a dependência, a sua dependência a ele, você se torna tão vulnerável emocionalmente que você não consegue sair dessa relação. Ela é uma relação abusiva desde que você não tenha mais liberdade. Ele tira a sua liberdade. Então, se você não tem liberdade para sair mais, você não tem liberdade para comprar o que você deseja, você não tem liberdade para falar aquilo que você pensa, ele está imputando todos os seus direitos. E automaticamente ele está invadindo aquilo que é um espaço seu, ao ponto de você não se enxergar mais. Grande parte das pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, ele chega ao ponto de eles não se veem mais. Eles não se veem mais a sua beleza física, não vê a sua capacidade intelectual, não vê a sua capacidade de sair da relação, porque você está tão dependente e está tão cauterizada, a sua mente, a sua emoção está tão cauterizada que você não acha que você não tem a capacidade de sair daquela relação. Doutora, eu tive um relacionamento que a mãe da pessoa, ela era muito narcisista. Então, assim, eu convivi com uma pessoa, assim, diretamente que era narcisista, sabe? E é muito prejudicial. Não é prejudicial apenas para aquela pessoa ali que está sofrendo aquele tipo de abuso, mas também, igual a senhora falou, o entorno familiar acaba sofrendo. Então, assim, o relacionamento, se você não for tratado isso, o relacionamento ele não vai para frente. Não. Você não consegue levar esse relacionamento para frente. Outra coisa que a senhora falou também, questão de amizades, né? Eu sou uma pessoa que eu abraço todo mundo. Eu tenho um coração, eu falo que eu tenho um coração igual o de Jesus, cabe todo mundo, sempre. Nem que aperta ali, né? Esmaga todo mundo ali, mas cabe todo mundo. E eu não sou uma pessoa ciumenta.
Então, assim, eu não tenho... Se a senhora tem amizade com a Rose, eu não vou ter ciúme da Rose com a senhora porque ela é minha amiga. E eu já vivi isso, né? Amizades que têm ciúme, que têm, né, essa coisa apenas para si, querer apenas para si. Não, você não pode ter amizade, amor egoísta, um amor egoísta. Você não pode ter amizade com fulano de tal, porque a pessoa não tem amizade comigo, e como que vai ficar? Como que a gente vai dividir? Então, assim, isso são pontos que a gente vê que não é apenas dentro do relacionamento entre homem e mulher, mas ele abrange em toda uma sociedade, né? Sim. E até mesmo da posição de patrão e funcionário, Isso. colegas de trabalho. Por quê? Porque quando é um relacionamento abusivo, ele te prejudica. Então, por exemplo, quando existe, quando você está numa empresa que foi por indicação de um colega, automaticamente você deve um dever àquela pessoa. E dependendo da mentalidade dessa pessoa que te indicou, ela vai te cobrar por isso a vida toda. Vai te cobrar favores que foi feito gratuitamente. E como perceber os primeiros sinais que a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo? O primeiro sintoma é quando você se sente sufocado. Quando você percebe que aquela pessoa está indo além. E isso é de uma forma muito sutil, é muito devagar, né? Porque assim, tudo começa do primeiro passo. A pessoa começa a invadir um espaço que é seu. Por exemplo, no caso de relações de amizade, a pessoa já começa a te proibir de sair. Começa a te proibir de se arrumar. Começa a te proibir de, por exemplo, de sair com a sua família. Entendi. Então, se ela está invadindo um espaço, ela está já começa a ser abusivo, porque está invadindo aquilo que não é dele, é seu. Toda forma de invasão ao que é seu é um desrespeito. Sim. Por que muitas vítimas permanecem nesse tipo de relacionamento, mesmo sofrendo? Como que o abuso psicológico ele vai afetar a autoestima e a saúde mental da vítima? Pela dependência. A carência emocional, ela leva a uma dependência emocional. É por isso que quando nós estamos no consultório, nós avaliamos muito, porque nós temos a inteligência cognitiva, que é a nossa capacidade intelectual, e nós avaliamos a inteligência emocional. Porque a pessoa que ela tem uma dependência emocional, ela acaba perdendo a inteligência cognitiva. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ela é super inteligente, mas ela não consegue lidar com seus problemas emocionais? Sim. Por quê? Porque ela não tem uma inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é amputada automaticamente. É como se estivesse roubando ali da pessoa, né? Exatamente. E ela aí, por causa da dependência e da carência, ela se torna totalmente dependente. Aí tudo aquilo que a pessoa falar, ela vai acatar, ela vai aceitar. E a carência, muitas das vezes, também, ela vem relacionada lá desde a infância, né? Principalmente lá da infância. Principalmente. Né? Porque a pessoa ela não teve aquele amor. Aí aparece uma pessoa ali que te cativa, que faz tudo, né, grande conforme parte. Ela queria ser tratada. Sim. E aí é onde acontece. A grande porcentagem de transtornos, elas se dão por abandono afetivo, paterno ou materno. Sim. Sim. E existe, doutora, algum perfil do agressor que a gente possa identificar? Ou isso pode acontecer em qualquer relacionamento? Então, o perfil é um perfil narcisista, né? Um narcisista, um perfil sociopata, por exemplo, ele tem um ciclo de amizade muito reduzido. Geralmente, o agressor ele tem um ciclo de amizade muito reduzido, porque poucas pessoas gostam dela. É uma das características. É uma das características.
É muito, Forte, né? muito forte, né? Realmente. Quando né? a pessoa, quando ela começa a falar assim, e ela te cria, ela te dá até a responsabilidade de falar assim, ninguém gosta de mim, eu só tenho você. Nossa. Ah, tá. Mas aí é que tá, né? Isso não é um perfil, por exemplo, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa, entre aspas, mais solitária, mas ela não tem esse colocar-se tanto de vítima. Porque existe, às vezes, o papel daquela pessoa que ela se sente bem emocionalmente sozinha, com a própria companhia, que ela, entendeu? E às vezes a gente percebe que tem aquela pessoa que realmente ela tem esse perfil de, às vezes, se isolar um pouco mais. Ela é mais reservada. E mais vitimista. Sim. Né? Aí todo mundo... sabe? Mas geralmente a pessoa que é o abusivo, ele isola, mas ele é o vitimista. Ele sempre se coloca naquela posição de vítima, né? De vítima. Não, da sociedade, dos problemas que acontecem. Olha, ninguém gosta de mim, só você, eu dependo tanto de você. Se você fazer isso, como que eu vou ficar? Como que eu vou ficar? E vai te levando. E ele vai te levando ali. É algo bem forte, né? Isso. Bem forte. Doutora, quando assim há filhos envolvidos, quais os impactos desse ambiente para o desenvolvimento emocional das crianças? Desastrador. Elas aprendem a ser também, né? E assim, eu vivi um relacionamento abusivo, agressivo, totalmente narcisista. E eu vejo o reflexo desses comportamentos nos meus filhos. Porque acaba que nós levamos eles para esse ambiente tóxico também. E às vezes eu brinco muito em casa. Você está fazendo exatamente, repetindo comportamentos. Que não, ele nem tem culpa. Sim. É porque foi o espelho, né? Exatamente, foi espelho. Então, é avassalador. Então, tem muito cuidado, né, com quem se envolver, de envolver filhos, porque filhos, grande parte, principalmente quando filhos que são de famílias separadas, eles são muito carentes. Então, são presa mais fácil ainda. E, no meu caso, por exemplo, o agressor, ele usava os meus filhos. Aí é mais difícil. Conquistava o amor dos meus filhos e aquilo era uma presa para que eu não saísse da relação. E se deixasse, ainda colocava contra a senhora, né? Ainda para potencializar aquilo ali. Para ele se sentir mais empoderado. Né? Sim. Então é muito sério. E, na verdade, assim, os familiares, eles têm muita dificuldade, às vezes, né, de ajudar aquela pessoa que você vê que está passando por um processo desse, né, por um abuso, tal, de um relacionamento, porque, às vezes, fica com medo de pressionar e, ao mesmo tempo, o medo do julgamento. Sim. Isso é muito comum. E como que a gente deve fazer quando a gente perceber isso? Primeiro, a gente tentar pedir ajuda, né? Porque quando é tão complexo falar assim, sim, né? Porque, assim, como que você vai pedir ajuda se você não dá liberdade para o outro? Dá opinião sobre as suas escolhas. Porque quando o outro tem a liberdade de dar opiniões, você escuta ou não. Mas, geralmente, nós mesmos fechamos as portas, né? Nós é que imputamos o outro de dar opinião na nossa vida. Então, assim, é uma situação complexa. Primeiro, a ajuda psicológica funciona bastante, né? Porque o profissional, ele identifica facilmente. Eu tive um caso recente de uma senhora que as filhas a trouxeram para a clínica para fazer avaliação para investigação, para prevenção do Alzheimer. E observando, conversando, eu observei, porque por um tempo a mãe dessas pessoas, ela estava morando com outras pessoas. E eu já percebi, assim, eu identifiquei claramente, ao ponto dessa pessoa usar medicações para fazer com que a senhora, no caso, não pensasse.
Então, assim, colocar o poder do outro sobre as suas funções é algo muito sério. Então, não dê o direito ao outro jamais. Continue tendo as suas decisões. Tome a frente das suas decisões. O outro, ele pode ser o seu conselheiro, pode ser o seu companheiro, pode ser o seu ajudador. Mas quem é o determinante, o que decide é você mesmo. Não deixe com que o outro decida por você. Mesmo independente da sua vulnerabilidade, seja financeira, seja emocional, porque quando muitos casos de, por exemplo, que acontece muito, de quando a mãe descobre que o abusador ele passa a ser até um abusador sexual. E aí a sociedade pergunta, mas como que aquela mulher sabia que o marido era abusador dos seus filhos, que é o que acontece muito, pela dependência. E principalmente financeira. Sim. E aí gera um medo também, né, de estar falando, de estar contando, né? Exato. Porque, querendo ou não, a dependência emocional, né, o abuso emocional, ele traz um trauma, né? Ele traz um certo medo de você falar para outras pessoas, né? Então, é isso que acontece muito dentro de casas, né? De famílias que elas não falam. Vulneráveis. Por causa do próprio medo, né? Do medo da reação do que ele pode fazer. Sim. E da reação do que ele pode fazer com a criança. E da própria vulnerabilidade de falar, para onde que eu vou? Sim. Exato. Porque hoje, querendo ou não, muitas pessoas falam que tem apoios, né? Mas, infelizmente, não temos apoios assim. Não tem esse apoio. Cada um está cuidando da sua vida. Né? Para poder acolher, né, Rose? Sim, mas eu fico assim, por exemplo, minha dúvida é o seguinte, vamos supor, eu tenho uma pessoa da minha família, vamos falar assim, que às vezes eu sei que aquela pessoa está passando por um relacionamento abusivo. Só que, igual a senhora falou, às vezes a pessoa não dá liberdade, ou então, pelo que eu percebo também, é que às vezes a pessoa também, ela não adianta você falar nada, porque às vezes ela já está tão adoecida que você falar, se eu estiver enganado, a senhora me pontua. Mas assim, às vezes a pessoa está tão adoecida que não adianta, ela vai ouvir aqui, vai sair, geralmente a gente fala, ou sair por outro. E vai até virar contra você. E outra coisa também que eu percebo, aí depois, de repente, quando ela começa a ter uma certa lucidez do que está acontecendo, aquele abusador já vem com outro, né, com outro golpe ali, vamos falar. E outra coisa que eu também percebo é que também, às vezes, a pessoa ela não está doente, às vezes não é nem só mental, assim, de estar tão vulnerável, assim, às vezes até mesmo fisicamente. Fisicamente, porque parece que doenças oportunistas venham ali, parece que isso acontece, doutor? Muito, porque o que acontece? Aí entra as doenças psicossomáticas, né? Quando o emocional ele está vulnerável, o seu organismo já reage. Ele responde. Então, é uma dor no estômago, cefaleia, né? Enxaqueca, dores musculares, insônia. E aí, ela começa a tomar remédio e não resolve. Porque, na verdade, a doença está no emocional. Exato. E aí, no trato emocional, e vai continuar esse ciclo de doenças, né? Na parte física também. Sim, que muito grave. E às vezes a medicação, naquele momento, vem a mesma até intoxicá-la, né? Sim. E traz mais problema. Porque, por exemplo, se você toma um remédio para enxaqueca, automaticamente ele vai atacar o seu estômago. Sim, justamente. E aí você toma do estômago. Aí provoca problema no fígado. Aí provoca problema no rim. Exato. Então vai só uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, uma doença emocional. Eu tenho um post muito interessante que eu postei recentemente sobre doenças que são provocadas por emoções. E é muito sério e é muito simples ao mesmo tempo, porque é tão funcional,
né? O seu fígado ser atacado por causa do nervoso, por exemplo, o seu estômago é o nosso segundo cérebro. Uhum. Então, isso automaticamente já fica prejudicial. E a pessoa, dentro desse relacionamento abusivo, ela não consegue perceber nem isso, nem que ela está adoecendo. Fica tão, né? Fica Vulnerável. tão vulnerável. É muito vulnerável. Agora, o primeiro ponto em relação a essa pessoa que você conhece é tentar ir mostrando aos poucos o quanto ela está se afastando de si mesma. Sim. Olha como você era. Olha como você conversava, você saía com a gente. Sim. Porque geralmente ela se isola. Se isola. Então, tenta convidá-la, né? Para tentar resgatar. Porque aí ela vai começar a se enxergar. Para sair de um relacionamento abusivo, a pessoa primeiro ela precisa se enxergar. Porque se ela não se enxergar, ela precisa de respirar. Uhum. Porque a relação, quando ela está tão tóxica, nem respirando a pessoa consegue. Eu conheço uma pessoa, né, uma mãe, que ela vive esse relacionamento abusivo com os filhos. Os filhos são tão tóxicos que a gente conversa muito, sabe, fala muito, mas mesmo assim ainda vive muito presa. E agora que está começando a acordar para ter uma mudança ali, sabe, para ter algo diferente. Enquanto ela vê essa rede de apoio, né, de que tem alguém por ela, de que tem alguém que vai dar a mão para ela consegue sair. Sim, mas né? é um período muito longo para chegar. É muito longo, sim. É muita persistência. Muito. Né? E em que momento, doutora, a pessoa deve ali saber que ela está precisando sim de uma ajuda profissional? Porque às vezes a pessoa não tem clareza disso. Quando ela perde o controle de tudo, né? Porque o outro te domina financeiramente, o outro te domina todos os controles, quando você perde todo o controle. E é possível essa pessoa, por exemplo, voltar a ter uma autoestima? Eu sou prova disso, né? E como reconstruir, né? Poder reconstruir e confiar nas pessoas demora novamente. Mais ainda, né? Porque é você buscar primeiro força em Deus, né? Força em Deus é fundamental, é como eu disse no outro podcast. Não existe eu sem Deus. É verdade. Né? Então, buscar força em Deus e lutar. E às vezes essa luta, ela começa de passos bem poucos. Já faz diferença. Bem poucos mesmo, bem pequenos. É começar a se arrumar, é começar a se ver. Olha, eu cheguei ao ponto de não ter espelho. Mas nem sempre isso acontece, né, doutora? Às vezes só pelo lado da beleza. Às vezes a pessoa ela está ali envolvida, ela está bonita, ela se maqueia, mas por dentro dela a gente percebe que há um vazio. Porque às vezes assim, a pessoa se maqueia, a pessoa tá toda bonita. Ela tá querendo mostrar. Sim, ela tá toda ali plena, entre ela aspas. Tá com uma máscara, né? Exatamente, mas assim, por dentro a gente vê, por exemplo, às vezes no sorriso, assim, de uma coisa simples, vamos supor, ela parece que ela não acha graça naquelas coisas assim. O que eu percebi mais assim foi isso. Às vezes a pessoa deixou de achar graça de uma coisa que às vezes era importante para ela. Sim. Sabe? Perdeu a alegria de viver. Exato. Né? E é interessante, hoje nós temos as redes sociais e isso é muito evidente, né? Quando a pessoa começa a tirar muita foto de si mesma, já é um grande alerta. Sim. Porque ela está querendo mostrar para os outros que ela está bem. Sabe aquela pessoa que do nada ela começa a tirar foto, começa a divulgar em perfil, começa a divulgar em Instagram, fingindo que está tudo bem. Aí já é um grande indício. Porque ela está querendo mostrar. Porque a pessoa que está bem mesmo, provavelmente ela não posta foto sobre ela. É verdade. Eu já vivi isso, já cheguei ao ponto de ter essa questão, né, de postar muito
para mostrar que está bem. E isso é muito ruim para a gente. Sim. Então, assim, às vezes é melhor você cuidar, você tratar, você viver no off ali e depois, sim, dizer que você está bem realmente, né? Então, a gente está chegando ao nosso final do nosso podcast e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está vivendo, né, esse tipo de situação e que talvez está até mesmo assistindo a nós aqui, alguém que pode estar passando, né, por essa situação, que está vivendo um abuso, um relacionamento abusivo, tanto no casamento, quanto com filhos, com amizades, né, com pai e mãe, no trabalho, na escola. Então, assim, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que estão precisando ter esse alerta, né, ela acordar para ela se ajudar, porque não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla também, se a pessoa ela não quer se ajudar. Então, o primeiro passo é o quê? Ela querer ajuda. E eu queria que a senhora deixasse essa mensagem para essas pessoas. Você não está sozinho. Eu até escrevi um texto, vou lê-lo. Relacionamento saudável é liberdade, respeito, confiança, diálogo, apoio, igualdade. Relacionamento abusivo é medo, culpa, controle, isolamento, dor e desigualdade. Você não precisa consertar ninguém. Você merece ser amado e sem ter que pedir licença. Amar por amar. Amar sem, simplesmente pelo fato de existir. Se você está passando por isso, você não está sozinho. Existe caminho, existe vida depois. E a sua vida vale mais do que esse momento que você está passando. Se você conhece alguém, não julgue. Não diga por que você não sai dessa situação. Apenas digo, eu acredito em você. Eu estou aqui. Ajuda e ajude a buscar apoio. Respeito não é negociável. Você não é segunda opção. Você não é problema. Você é pessoa. E você merece ter paz. Peça ajuda. Você não está sozinho. Qualquer pessoa pode te ajudar a sair dessa relação. Uau. Muito bom. Doutora, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui, que está sempre assim, compartilhando conosco, né, os conhecimentos que nos tira, né, as nossas dúvidas e nos traz essa certeza, né, igual a senhora falou, que nunca estamos sozinhos, né, que sempre há uma porta, sempre há uma saída. Então, para você que está nos assistindo, para você que nos acompanhou, o nosso podcast Florescer com Propósito é sobre isso. É você mesmo passando por tempestade, passando por dores, passando por algo que você acha que você está no fundo do poço, que você não encontra ali uma saída, mas sim existe. Você pode voltar sim a florescer. Você pode voltar sim a viver. Você pode voltar a ser você. Então, você que às vezes está enfrentando aí essa dúvida da sua identidade, essa dúvida da certeza, será que eu sou amada? Será que eu tenho valor? Será que eu consigo romper isso? Saiba que você sim, você pode romper. Saiba que você sim, você tem valor. Que se o mundo às vezes não está te dando aquele mundo que você está vivendo ali, aquele ao seu redor, não está reconhecendo o seu valor, primeiro você tem que buscar esse valor que você sabe que você tem, você relembrar tudo que você passou, pelas lutas que você já superou, e que você não estava sozinho. E que, acima de tudo, você tem pessoas, sim, que possam te apoiar, e se mesmo assim você duvidar, saiba que tem alguém que nunca vai duvidar de você e que vai estar sempre de braços e mãos abertas para te receber. E este alguém quem é? É Jesus. Ele nunca desiste de você.
Ele te amou, Ele te ama e sempre vai te amar. Então, a mensagem que eu deixo hoje, né, é isso, que você saiba que você tem valor, saiba que Deus te ama, saiba que você não está sozinho. E que o Florescer com Propósito é sobre isso. É sobre você encontrar saída, principalmente em Deus. É verdade. E nosso muito obrigada a você que nos acompanhou. E até o nosso próximo Florescer com Propósito, mais Missões Mulheres. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. A Continental Instalações é referência em qualidade, tecnologia e bom atendimento. Há mais de uma década, oferecemos equipamentos e soluções completas para o seu negócio. Padarias, supermercados, restaurantes e muito mais. Aqui você encontra balcões refrigerados, vitrines, expositores, máquinas e acessórios. E não para por aí. A Continental também tem tudo para o seu lar. Liquidificadores, air fryers, xícaras, copos, garrafas térmicas e itens de mesa posta que unem beleza, praticidade e qualidade no seu dia a dia. Venha nos visitar na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1650, Vila Industrial, em Anápolis. WhatsApp 62 3316 3070. Continental Instalações Comerciais, equipando negócios, inspirando lares.